Oi, gente, estamos de volta. A gente teve um pequeno problema aí na transmissão, mas então eu vou retomar a apresentação para a gente continuar aqui, tá? Desculpa aí o pequeno problema, mas já resolvemos. A gente então agradece quem está aqui mais uma vez, explicar um pouquinho que a FEAM é uma organização que trabalha pelo direito humano à alimentação e nutrição adequadas. A gente faz parte, né, de uma organização internacional, que é a FEAM, que desde 1986 trabalha com temas ligados à alimentação, direitos humanos e temas correlatos ao tema da alimentação. A gente tem um dos nossos grandes eixos de atuação é esse eixo de formação, informação, compartilhar saberes, troca de saberes, e esse curso que a gente está realizando aqui está dentro desse eixo. A gente já fez 3 aulas, essa é a terceira. A primeira aula desse curso sobre direito humano à alimentação e nutrição adequadas, que a gente chama de DANA, foi uma aula sobre o conceito do direito humano à alimentação e nutrição adequadas, conceito, princípios, né, um conhecimento geral sobre esse direito. A gente chama ele de módulo básico, é o nosso primeiro módulo. Foi escrito pela Nayara Cortes, que é da FIAM Brasil e que é a autora, né, desse módulo. A segunda aula, ela tratou do tema exigibilidade. Quem apresentou o tema foi o Flávio Valente, que muitos já conhecem, né, o nosso grande professor, uma pessoa super importante para quem trabalha com direito humano à alimentação, com saúde pública. E esse módulo que a gente está trazendo hoje é um módulo sobre abastecimento, né? É importante, eu quero falar 2 coisas antes, que essa aula que está aqui hoje, ela vai ficar disponível no nosso canal, assim como as outras aulas também ficaram, e que a gente está fazendo uma parceria com o Joio e o Trigo, e em breve a gente vai ter tantas publicações de cada uma dessas aulas, como um podcast relativo a cada um dos assuntos que a gente vai trabalhando aqui. E a nossa intenção é continuar com esse curso, né? A gente vai esse primeiro momento são 4 módulos, a próxima aula vai tratar do tema de economia e a relação que a economia tem com o direito humano à alimentação e nutrição adequadas, mas a gente vai dar continuidade no próximo ano com essas ações de formação que vocês vão poder encontrar aqui no nosso canal, no nosso site, no nosso Facebook. Esse módulo sobre abastecimento, quem escreveu foi a Priscila Diniz e o Julian Pérez. A Priscila trabalha como assessora de advocacy na ACT, Promoção da Saúde, é graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Maringá e também é mestre em Segurança Alimentar e Nutricional. E o outro ator do módulo é o Julian Pérez, que vai dar aula aqui para a gente hoje. A gente agradece muito desde já a disposição do Julian de estar aqui com a gente. O Julian é um companheiro de muitos anos de jornada. Ele é professor do programa de pós-graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal da Fronteira Sul. Nessa universidade, o Julian coordena o Núcleo de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Caruporã, que significa Boa Alimentação em Guarani. É um núcleo que desenvolve ações de ensino, pesquisa, extensão no campo, tanto da soberania e segurança alimentar e nutricional, como da agroecologia. O núcleo realiza ações de pesquisa e extensão, fundamentalmente nesse campo de inserção da agricultura familiar em mercados institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e também na construção social de mercados, né, e promoção de circuitos de proximidade de alimentos ecológicos. É importante dizer que esse tema abastecimento, ele é muito caro para a gente defende a necessidade da construção de uma política nacional de abastecimento alimentar, que tem aí a agroecologia como uma proposta estrutural alternativa ao agronegócio. Então, essa aula de hoje vai fazer esse link, né, da importância dessa política, seja para a realização do direito, seja para apresentar uma outra forma de produzir e consumir alimentos que sejam muito mais saudável, muito mais sustentável para o nosso corpo e para o nosso planeta. Então, passa agora a palavra para o nosso companheiro Julian, e ele vai ter 40 minutos para falar a aula e depois a gente vai abrir para perguntas. Muito bem. Muito obrigado, Valéria, e ao Paulo, que ajudaram a gente, fizeram a mediação aí para coordenar esse módulo sobre abastecimento desse importantíssimo curso e com um tema extremamente contemporâneo e atual, né? Que é o do direito humano à alimentação adequada. E eu vou querer falar aí no meio da apresentação, vou falar um pouco de por que eu entendo que esse tema é tão atual e contemporâneo, né? E agradecer o convite, né? Mais que nada,
a Priscila e a mim para a gente participar desse módulo do curso, né? Agradecer a Valéria, o Paulo, a Nayara, toda a equipe da FIAM, que nos proporcionou falar de uma coisa que a gente gosta muito, que é direito humano à alimentação, soberania e segurança alimentar e abastecimento alimentar. Então, como a Valéria falou, eu tenho ali em torno de uns 40 minutos e eu vou passar uma apresentação aqui. Acho que nós estamos tranquilos aí para passar a apresentação, né, Paulo? Tá legal, deixa eu ver aqui. Que traz uma pequena síntese dos conteúdos que a gente trabalhou no texto, né? Com algumas atualizações do conteúdo. Você veja, a gente terminou o texto há cerca de 1 mês e meio atrás, né? E muita coisa surgiu em termos de abastecimento alimentar só nesse 1 mês e meio. Eu estava quase querendo pedir para o pessoal da FIAME mandar o texto de novo e a gente trazer coisas ainda mais atuais sobre o momento da pandemia e principalmente sobre os dados que eu vou passar da PNAD, do IBGE, né, que é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, e que mostrou um triste recuo na situação de segurança alimentar e nutricional das famílias brasileiras, né? Então, nós vamos falar aqui, fundamentalmente, da ideia do abastecimento alimentar, né? Como a Nayara e o Flávio já trabalharam o conceito de direito humano, a alimentação e nutrição adequadas, né? E os mecanismos para a exigibilidade desses direitos, né? A gente considera que a questão do abastecimento alimentar, que a gente pode resumir em 2 grandes questões, né? Que é como os alimentos são produzidos, 3 grandes questões: como eles chegam até as pessoas e como as pessoas se apropriam desses alimentos, né? Fundamentalmente, nós vamos estar discutindo essas questões aqui nessa nossa conversa de hoje. E para a gente mais ou menos estruturar essa conversa, a gente organizou em 6 breves pontos, né? Um para a gente entender o que é o abastecimento alimentar, né? Um segundo para a gente discutir o abastecimento alimentar e a sua relação com o direito humano à alimentação e nutrição adequadas, né? Um quarto, o que nós teríamos que fazer para ter uma política de abastecimento alimentar que garantisse o direito humano à alimentação e nutrição adequadas, né? E aí debater um pouco como é que está o contexto do abastecimento na pandemia e algumas reflexões finais sobre essa nossa apresentação, né? Então, como uma introdução, a gente lança como uma principal questão para debater a realização do DANA, né, do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, a gente tem que olhar para como está a situação da realização desse direito dentro do sistema alimentar global, né? E a gente observa hoje, nós somos pouco mais de 7 bilhões de pessoas, somos 7, um pouco mais não, somos quase 8 bilhões de pessoas, né? Mas 1 em cada 8 pessoas dessas, ou seja, praticamente 1 bilhão de pessoas, segundo a FAO, com dados de antes da pandemia do coronavírus, né, estão em situação de fome e miséria, ou seja, não têm acesso aos alimentos mínimos necessários para garantir as condições mínimas de vida, né? Isso, se a gente pensar que estamos em pleno século XXI, que nós acabamos de saber que é possível ter vida em Marte, né? Estão se encontrando micro-organismos que possam identificar a presença de vida em Marte. Nós temos plataformas e ciência e tecnologia que nos permite, nesse exato momento, estar nos comunicando com qualquer pessoa no mundo. Ou seja, temos avanços, tecnológicos brutais,
mas não conseguimos cumprir uma função humana tão básica como garantir que todas as pessoas no mundo se alimentem como devem diariamente, certo? Além disso, né, essa falta de alimentos para 1 em cada 8 pessoas no mundo, ela dialoga, se articula com outro problema que o nosso sistema alimentar vive, né? Que é um problema de termos quase 50% da população mundial em situação de sobrepeso ou obesidade. O que quer dizer que nós temos, por um lado, gente que quer comer e não consegue ter acesso à comida, e, por outro lado, quase metade da população que consegue comer está se alimentando está sofrendo problemas de má nutrição, ou seja, está mal alimentada, né? E de quebra, as estimativas nos mostram hoje que nós temos alimentos suficientes para alimentar cerca de 12 bilhões de pessoas. Ou seja, um dos principais pontos que muitas vezes se indica para se ter fome no mundo, que é a falta de alimento, não é explicação para a gente justificar 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. Então, se tem comida para todo mundo, por que as pessoas estão passando fome? Fundamentalmente, estamos falando de um problema de distribuição dos alimentos, né? E isso tem a ver diretamente com as nossas estratégias de abastecimento, né? E segundo o professor titular da Federal Rural do Rio de Janeiro, o professor Renato Maluf, membro do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar Nacional também, o abastecimento ele pode ser definido como um conjunto diverso de atividades envolvidas na produção, no processamento, na distribuição, até o consumo dos alimentos. E nós vamos detalhar isso um pouco mais para frente. Eu trouxe aqui para a nossa conversa, né, o que é talvez o típico retrato, e que ao mesmo tempo é um retrato sórdido, né, de como o nosso sistema alimentar está organizado no mundo hoje. Então, como eu falei, nós temos... Isso aqui é um trabalho feito por um fotógrafo de sobrenome Nestlé, mas ele não tem nada a ver com a indústria Nestlé, né, em 2005, e ele foi para vários países do mundo e pediu para as pessoas reunirem uma família típica daquele país, ou seja, a composição familiar típica. No Brasil seriam pais e mães e mais 2 ou 3 filhos, né? E que eles colocassem na frente deles tudo que eles utilizam para se alimentar no decorrer de uma semana, né? Então, aqui à esquerda, temos uma família característica do Chad, né? Da região central da África, né? Uma família composta por 6 pessoas, e isso que nós estamos vendo na foto aí na frente é tudo que eles utilizam para comer e beber no decorrer de uma semana, né? E por outro lado, do lado direito, uma família característica americana, né? E nós observamos também tudo que essa família utiliza para comer no decorrer de uma semana. Nos chama a atenção não só a disparidade enorme entre a quantidade de alimentos entre uma realidade e outra, muito evidente, né? Mas também, se nós olharmos aqui para a nossa figura do lado direito, pelo menos para mim está do lado direito aqui, né? Que é da família americana, né? A gente vai ver que nós não encontramos praticamente nenhum alimento na mesa dessa família que tenha vindo diretamente da natureza. Ou seja, algo que foi simplesmente colhido, lavado e que eles comem. Aparece ali 2 tomates, um pouco de uva e talvez umas folhas de alface. Ou seja, esta família tem sua alimentação baseada fundamentalmente no consumo de alimentos processados e ultraprocessados, o que leva a problemas gravíssimos de saúde pública, do que nós tipicamente chamamos das doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, problemas coronários, pressão alta, cânceres, etc. Ou seja, o nosso sistema alimentar hoje, ao mesmo tempo que permite que as pessoas passem fome, também acaba permitindo que aquelas que conseguem comprar, ter o recurso para comprar seus alimentos, não se alimentem de forma adequada.
E por que isso está acontecendo, né? Se a gente for olhar, então, a importância que tem o abastecimento alimentar nessa estratégia, né, a gente vai ver que o abastecimento alimentar ele pode ser dividido em duas grandes abordagens. Uma abordagem é a que fala dos alimentos em si, que tem a ver com a disponibilidade dos alimentos, ou seja, a nossa capacidade enquanto sociedade de produzir alimentos, e tem a ver com as condições para acessar esses alimentos, né? Seja comprando, seja produzindo para o autoconsumo, seja por programas de distribuição, de garantia de renda, etc. Mas precisamos garantir o acesso aos alimentos. E outra abordagem tem a ver com a alimentação, ou seja, que é a forma como a população se apropria desses alimentos, né? Como ela adquire, como ela prepara, como ela consome esses alimentos, né? Essas duas abordagens nos levam a debater um conjunto importantíssimo de questões dentro dos nossos sistemas alimentares. Por exemplo, quais modelos de produção de alimentos predominam hoje na atualidade? São aqueles ambientalmente adequados, socialmente justos, culturalmente apropriados, né? O Brasil, que se chama celeiro de alimentos, ele é efetivamente um celeiro de alimentos ou não? Nós vamos debater isso mais para frente, né? Precisamos falar da redução de deslocamentos e do consumo energético que há no deslocamento dos alimentos. Precisamos falar da aproximação entre produção e consumo, da regulação de mercado e formação de preços. Para quem acompanhou os debates do arroz agora, né? Estourou o preço do arroz, né? Tem tudo a ver com a falta de regulação no mercado. Se debate regulação sanitária e fiscal, formação de estoques, os mercados institucionais, que são as compras governamentais de alimentos. Os governos, em geral, compram muito alimento para manter as suas estruturas, né? Tem a ver com o fortalecimento da agricultura familiar, com a educação alimentar e nutricional e para o consumo, com o resgate e a valorização da cultura e hábitos alimentares, que é algo muito importante e que ano a ano vem se perdendo, né? A primeira pergunta que a gente deixa é essa, né? Será que o alimento, como este curso propõe, atendendo aos acordos internacionais de direitos humanos, direitos econômicos, sociais e culturais, e como prevê a Constituição brasileira, o alimento hoje ele está sendo tratado como um direito ou fundamentalmente como uma mercadoria? E quando a gente fala em mercadoria, é entender que a função final desse alimento está na geração de lucro. Quando a gente fala em tratar o alimento como um direito, estamos falando que a função fundamental deste alimento é garantir o acesso universal à alimentação adequada a todas as pessoas. Há uma diferença muito grande entre essas duas concepções. Não que que uma das formas de acessar alimento não seja via mercado. Evidentemente que o mercado é uma estratégia importantíssima para garantir alimentos, os mercados. Mas não tratarmos o alimento como uma mercadoria, e nós vamos desenvolver isso um pouco mais à frente, né? O que nos leva a crer que hoje nos nossos sistemas alimentares o alimento ele está sendo tratado muito mais como uma mercadoria do que efetivamente como um direito, né? A primeira é a concentração de renda que está presente em toda a sociedade, né? Quem tem acompanhado os dados viu que as pessoas, as 100 ou os 40 pessoas mais ricas, segundo a tal da Forbes, né, aumentaram em 30%, 40% sua fortuna no período de pandemia, ou seja, quando a humanidade está passando por uma crise de saúde terrível, ainda aqueles que mais ganham estão ganhando mais ainda, né? E isso muito proporcionado pela concentração corporativa que a gente observa nas atividades alimentares. Pouquíssimas empresas controlam, desde a produção de sementes, agrotóxicos, adubos químicos, que são insumos para a produção agrícola, e vão controlando todas as etapas do sistema alimentar, passa pela concentração de terras, pela concentração da comercialização de grãos, concentração da indústria de processamento, concentração das grandes redes supermercadistas. Nós vamos mostrar algum desses dados, né? A essa concentração
corresponde uma retirada do papel do Estado na regulação do mercado de alimentos. A gente sabe a pressão que essas corporações exercem sobre os estados nacionais do ponto de vista político, elegem seus presidentes, elegem seus governadores, colocam pessoas que representam seus interesses nos parlamentos, nas agências reguladoras, nos ministérios, né? Como a gente observa na maioria dos países em desenvolvimento ou desenvolvidos. Isso é uma prática generalizada, né? A oferta, a publicidade e o desenvolvimento cada vez maior de produtos ultraprocessados, né? Neste exato momento, estamos sofrendo aqui no Brasil uma ameaça, né? Um ataque ao guia alimentar da população brasileira. É preciso que todos fiquemos atentos a isso. O Guia Alimentar da População Brasileira é uma referência internacional, respaldada por uma comunidade científica e pela sociedade civil, com muita discussão, e ela define ali o que são os produtos ultraprocessados, aqueles ricos em gordura, sal, açúcar, e que passam por muitas etapas de processamentos, com muitos aditivos do tipo conservantes, corantes, aromatizantes, estabilizantes, né? E esses produtos que nós sequer chamamos de alimentos, né? Ultraprocessados, né? Estão cada vez mais tomando conta dos supermercados e da nossa e portanto da nossa alimentação, com um requinte de crueldade nessa história, que é a propaganda direcionada ao público infantil e a associação de alimentos ultraprocessados de baixíssima qualidade nutricional, com personagens infantis, com heróis, com desenhos animados, que fazem as nossas crianças consumir esses alimentos, nem tanto porque gostam, mas porque estão associados àquilo que elas gostam, né? Isso nos leva a uma homogeneização das dietas, né? Comprometendo hábitos e culturas alimentares locais e regionais. Cada vez mais estamos perdendo. Os brasileiros estamos cada dia mais deixando de ser o país do arroz e do feijão. Os brasileiros constantemente, desde a década de 70, vêm reduzindo o seu consumo de feijão, por exemplo, né? Nem o que falar daqueles produtos mais locais. Eu sou do Paraná, adoro falar da farinha de milho biju aqui do meu estado, que é consumida praticamente só aqui, né? E de geração em geração esse consumo vem se perdendo, né? Era o café da manhã dos avós dos jovens de hoje. Hoje os jovens praticamente não consomem mais a farinha de milho biju, né? Os problemas ambientais associados aos deslocamentos dos alimentos, aos sistemas de produção dos alimentos, né? As técnicas de processamento, como eu falei, né? E o avanço dos grandes empreendimentos sobre os territórios das comunidades tradicionais, indígenas, camponeses, extrativistas, hoje no Brasil mais evidente do que nunca, inclusive sendo eles as vítimas dos incêndios, culpadas pelos incêndios por aquilo que a gente pode chamar de presidente da República, aqui que foi o capitão Bolsonaro no discurso da ONU ontem, né? Vejam, só para a gente retratar, né, o que nos leva a ter um sistema alimentar que vive essa grande esquizofrenia, né? De ter gente que não come por um lado e gente que come, mas se alimenta mal pelo outro, né? E aí estamos falando da concentração corporativa. Essa imagem à esquerda aqui, né? Ela nos mostra, né, que aquele conjunto enorme de marcas que a gente vê nos supermercados, né, na verdade representa um pequeníssimo grupo de grandes corporações alimentares que dominam todas essas marcas. Se alguém quiser fazer a experiência, não precise ir muito longe. Vá numa gôndola do supermercado e, em vez de ler a frente do rótulo, você lê atrás, onde diz lá a origem. Se você pegar, às vezes, uma rede de supermercado tem 4, 5 marcas de óleo de soja, né? E todos são da Bunge, ou todos são da Cargill. Então, nós estamos falando de apenas uma empresa que está fornecendo aquele alimento para nós. Do lado direito, eu sei que não dá para ler o que está dentro das figuras, mas é um trabalho feito pelo professor Vitor Pelais, do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, mostrando
que essas bolinhas vermelhas aqui, que são a Monsanto, a Syngenta, a Bayer, a DuPont, a BASF e a Dow, que são grandes corporações da área de produção de agroquímicos e sementes, né? E ele fez um estudo considerando os anos de 2009 e 2010, e todas estas empresas que estão em azul, amarelo e verde são empresas que foram adquiridas ou incorporadas por tão somente estas 6 bolinhas vermelhas no período de 2 anos no Brasil. Ou seja, todos estes atores comerciais, empresas produtoras de sementes e agroquímicos, que estavam no mercado brasileiro entre 2009 e 2010, foram compradas e adquiridas por essas 6 empresas. Há 2 anos atrás, a Bayer comprou a Monsanto, né? Então, vejam o nível de concentração da atividade alimentar e, portanto, da renda nesse setor que a gente observa, né? Para a gente ter uma ideia de dados, né? A Oxfam, ONG inglesa, que trabalha também no campo da segurança alimentar e nutricional e da soberania alimentar, fez um estudo em nível global, né, mostrando, né, que, desculpa, esse estudo é no Brasil, né, mostrando que apenas 3 conglomerados controlam 60% do mercado de sementes e agrotóxicos no mundo, desculpa, né? 4 empresas respondem por 70% do comércio de commodities agrícolas no mundo, ou seja, de cada 100 quilos de trigo, milho, soja que se vendem no mundo, 70 quilos são comercializadas por só 4 empresas, a Cargill, a Bunge, a ADM e uma empresa chinesa agora que entrou no mercado, não recordo o nome agora. As 50 maiores fabricantes processadoras de alimentos controlam praticamente metade do mercado global, né? E na União Europeia, apenas 10 redes de supermercado correspondem à metade do varejo. É mais ou menos o mesmo dado do Brasil, né? Onde um pequeníssimo grupo de redes supermercadistas controlam metade do mercado de alimentos do país. Ou seja, por qual seja o setor do sistema alimentar que a gente navegar, a gente vai ver concentração de renda. Eu esqueci de falar aqui, né, das concentrações de terra, né? Então, pelo menos no Brasil, no caso, né, 23% das propriedades agrícolas controlam 75% da terra, né? E os outros 25% da terra estão na mão de 77% das outras propriedades, né? No entanto, vejamos bem, né? Em nível global, o ETC Group, né, que é uma ONG que trabalha com a denúncia de novas tecnologias que geram impactos ambientais e sociais, né, faz um importantíssimo trabalho, né? Ela fez um estudo calculando quais são as contribuições do ponto de vista alimentar e ambiental do que eles chamam da rede camponesa, né? Essa rede camponesa inclui agricultores e agricultoras familiares, extrativistas, pastores nômades, pescadores artesanais, comunidades tradicionais, indígenas e outras populações locais, né? Segundo os dados levantados pelo ETC, em nível global, a rede camponesa é responsável por alimentar 70% da população mundial. E a grande indústria, as grandes propriedades, o chamado agronegócio, é responsável por alimentar somente 30% da população mundial, ou 30% daquilo que a população mundial utiliza para se alimentar, né? Colocando em outros parâmetros, né, a gente vê que os agricultores do sul global, certo? Ou seja, aqueles da rede camponesa, eles colhem 50% das calorias de consumo humano.
ou seja, 53% daquilo que os humanos utilizam para se alimentar em termos de caloria vem da agricultura familiar, que evidentemente possui muito menos terras, né? Globalmente, a agricultura urbana, essa que a gente valoriza muito pouco, é responsável por 15% dos alimentos consumidos nas áreas urbanas, incluindo 34% da carne e 70% dos ovos. Pescadores artesanais respondem a 1/4 da captura mundial de peixes, né? Com os seus sistemas tradicionais que permitem a reprodução e a replicação dos cardumes, né? Respeitando as dinâmicas locais, né? E pelo menos 77% das culturas alimentares e de produção animal ainda são consumidas no país em que foram produzidas. Ou seja, boa parte dos alimentos em nível global ainda circula em circuitos locais. Mas a grande empresa, o agro-é-pop, o agro-é-tech, nos quer fazer acreditar que quem promove o desenvolvimento econômico e gera divisas para o país é o agronegócio e as grandes indústrias, né? Quando a gente vê que quem está garantindo a alimentação de fato da população são os agricultores camponeses, extrativistas, indígenas, pastores e esses que integram o que a ETC chamou da rede camponesa, né? Passando agora um pouco para o histórico do abastecimento alimentar no Brasil. E isso eu vou passar muito rapidamente por conta do tempo aqui. Senão a minha colega Valéria, que me conhece há muito tempo, vai puxar minha orelha depois. Nós temos aqui, no Brasil, simplesmente um vazio histórico quando a gente fala em termos de conhecer o abastecimento alimentar no país, né? A gente começa o país dividindo ele em capitanias hereditárias, gigantescos latifúndios, né? Essas capitanias hereditárias depois se tornam sesmarias concedidas por esses capitães-mor, né? A seus achegados, né? E até chegarmos, né, ao início do século XX, né, nós praticamente não falávamos do consumo interno do Brasil. Mas o fato é que as pessoas estavam comendo. E alguém aqui já viu falar, a gente ouve falar nas nossas aulas de história, que o Brasil, no período colonial, era produtor de cana, que depois entrou no ciclo do café, e que antes passou pelo ciclo do minério, e passou pelo ciclo do pau-brasil lá no início, né? Escute, quem alimentava as pessoas durante esses ciclos? Quem estava produzindo os alimentos para as pessoas se alimentarem em todos esses períodos? Pois eram aqueles poceiros, aqueles que estavam nas terras devolutas do Estado, aquelas quilombos, aqueles indígenas que fugiam, mas que entravam, iam para as cidades para garantir a alimentação. E essas pessoas estão apagadas da história econômica e da agricultura brasileira, né? Somente, né, a partir do século XX que a gente começa a ter algumas políticas voltadas ao abastecimento alimentar, e somente na década de 70 e 90 passamos a ter políticas mais voltadas à regulação do mercado, ao estímulo da produção, crédito agrícola, formação de estoques, etc. Eu não vou entrar em detalhes desse histórico para a gente não tomar muito tempo, e vou provocar vocês para que procurem o documento depois no site da FIAM para a gente conseguir ter mais detalhes. O fato é, nos últimos 15 anos, né, 15, 18 anos, nós avançamos, 15, 20 anos, nós avançamos muito em termos de políticas de abastecimento alimentar. Nós tivemos um período que, apesar de estar em ditadura militar, né, nós tivemos um conjunto de ações para fortalecer a produção agrícola e o abastecimento, a criação da Companhia Brasileira de Armazéns e Sementes, a Sebrasem, a Companhia Brasileira de Alimentos, que possuía supermercados estatais para regular preços, né? A formação de estoques, né? Inclusive por uma perspectiva de segurança nacional,
que os militares possuíam, né? Que os militares de hoje sequer isso possuem, né? E passamos a ver nos anos 90, no avanço do neoliberalismo, né? Um desmonte dessas políticas, né? Então, todas essas estruturas estatais criadas foram desmanchadas, unificadas na Companhia Nacional de Abastecimento, que ficou basicamente como operadora de alguns poucos instrumentos de política agrícola, né? E praticamente com a política de estoques totalmente fragilizada. A partir de 2003, 2004, com a entrada do governo Lula, do programa Fome Zero e da prioridade que foi dada às políticas de segurança alimentar e nutricional, começou a haver não só o que a gente conhece mais como o Bolsa Família, que aproveitou outros programas de distribuição de renda anteriores e os unificou, né? Mas também passou a reconstituir algumas, não todas, das políticas de abastecimento alimentar, entre elas a formação de estoque, e que nós vamos falar da importância dela quando a gente for debater especificamente a questão da inflação de alimentos agora na pandemia, né? Outras políticas importantes, além do Bolsa Família, né, foi a implementação de restaurantes populares e bancos de alimentos, né? Foi criada uma linha de crédito para a agricultura familiar chamada Pronaf Mais Alimentos, que só financiava culturas de mercado interno. Foi criado um programa de garantia de preços mínimos para a agricultura familiar, só havia programa de garantia de preços mínimos para o agronegócio, né? E também um programa de garantia de preços mínimos para produtos da sociobiodiversidade, o açaí, o pinhão, a erva mate, né? Aqui no sul, não está me vindo, as frutas do cerrado, enfim, um conjunto de produtos, né? Foi criada a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e 2 programas que foram muito estratégicos nesse período, que foi o Programa de Aquisição de Alimentos, que vejam a importância dessa política, que ela estava praticamente morta e sem orçamento nos últimos 3 anos, né? Ela saiu de quase 400 milhões de orçamento para cair para menos de 60 milhões de orçamento em 2019. Porém, com o advento da pandemia, né, e o risco de termos problemas gravíssimos de desabastecimento e de fome, né, o próprio governo Bolsonaro lançou mão deste programa e colocou 500 milhões para, via PAA, para se comprar alimentos da agricultura familiar e doar para famílias em situação de carência alimentar. Isso era o que o programa de aquisição de alimentos fundamentalmente fazia de forma bem resumida, né? Comprava diretamente dos agricultores e estes doavam diretamente para instituições assistenciais ou famílias que necessitavam de alimentos, né? E também tivemos, em 2009, né, a aprovação da lei do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é uma política que tem 60 anos no Brasil, iniciou no governo Getúlio, mas que não tinha uma legislação que a amparasse. Em 2009 foi criada uma legislação que estabeleceu uma série de orientações sobre a formulação dos cardápios, entre outras ações, papel das nutricionistas, e determinou que no mínimo 30% daquilo que se compra no âmbito da alimentação escolar seja comprado da agricultura familiar. Isso significa o orçamento do PNAE é de em torno de 4 bilhões de reais ao ano, quer dizer que pouco mais de 1 bilhão tem que ser adquirido da agricultura familiar. E tivemos avanços enormes nesse sentido, tanto da agricultura familiar quanto da qualidade da alimentação para as crianças e jovens das escolas, né? Muito bem. O que a gente obteve em termos de resultado com essas políticas, né? Os dados nos mostram que o Brasil avançou em termos de segurança alimentar e nutricional nesse período. Avançou muito lentamente, né? Diga-se de passagem, para a gente ter ideia do quanto é difícil implementar essas políticas. O Lula colocou essa bandeira no seu discurso de posse, dizendo que ele estaria realizado no seu primeiro mandato se ao final de 4 anos todo brasileiro comesse 3 vezes ao dia. No entanto, nós só atingimos esse objetivo em 2014.
Ou seja, levamos 11 anos para atingir aquela que era uma meta de 4 anos, né? Mesmo havendo um governo que estabeleceu o combate à fome como uma prioridade. Então, o Brasil foi constantemente caindo no número de pessoas em insegurança alimentar grave entre 2004 e 2013, até atingir o menor nível em 2014, que foi quando o Brasil, pela primeira vez em 500 anos, né, saiu do mapa da fome da ONU. Este é o mapa da fome da ONU de 2014. Esse mapa é lançado a cada 2 anos, mais ou menos. Os países que estão na cor branca, nessa cor mais clara, são os países que estão em situação de segurança alimentar e nutricional. E à medida que as cores vão escurecendo, né, vão se agravando os níveis de insegurança alimentar e nutricional. Então, o Brasil aqui, 2014, foi um marco. Levamos 514 anos como nação para dizer que não tínhamos mais pessoas em situação de fome no país. Porém, semana passada, saíram os dados mais atuais da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios do IBGE, que captou os resultados relativos a 2017 e 2018, né? E o que se observou? Que nós, em apenas 4 anos, regredimos 10 anos, 15 anos, em termos de dados, ok? Nós passamos de ter em torno de pouco mais de 20% dos lares brasileiros em algum tipo de situação de insegurança alimentar, e aqui é bom esclarecer que a EBI, a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, ela tem 3 tipos de insegurança alimentar: a grave, a moderada, a leve e o estado de segurança alimentar, né? Quando nós falamos do mapa da fome, estamos falando só das famílias que estão em insegurança alimentar grave. Neste gráfico, nós estamos mostrando a soma dos 3 estados de insegurança alimentar. Nós saímos do menor índice em 2013, né, que foi de pouco mais de 20%, e chegamos nos dados de 2017 e 2018 a quase 40% da população em situação de insegurança alimentar. E, evidentemente, caiu o número de lares em situação de segurança alimentar e nutricional. Evidentemente que esta insegurança alimentar e nutricional tem um recorte de gênero, tem um recorte de raça, né? E claro, de classe social. Então, aqui na direita, se nós pegarmos aqui esses anéis, né, vamos ver aqui em verde o gráfico de segurança dos lares em situação de segurança alimentar, sendo que em verde é a população que se declara branca, em azul os que se declaram preto, em vermelho claro os pardos e em amarelo os indígenas. Quando nós vamos para insegurança alimentar grave, nós observamos que a grande maioria é de pardos e pretos, né? Enquanto que na segurança alimentar a grande maioria é de brancos. Ou seja, a fome no Brasil tem cor, tem raça, né? E tem gênero também, né? Porque esses mesmos dados, né, do IBGE mostram que a prevalência da insegurança alimentar e nutricional também está nos lares que se declararam chefiados por mulheres, né? Eles estão muito acima daqueles chefiados por homens, por exemplo, né? Então, nós, como falamos, né, estamos dizendo que recuamos, né, 15 anos em 5 em termos de segurança alimentar e nutricional e de garantir o direito humano à alimentação e nutrição adequadas para a população brasileira, né? O dado curioso dessa história é que em maio deste ano
nós atingimos um nível menor de insegurança alimentar do que em 2014, né? Ou seja, estes dados de aumento da fome estão entre 2017 e 2018. Eles permaneceram e devem ter aumentado em 2019. Nós entramos na pandemia. 2 meses depois de entrar na pandemia, nós voltamos a baixar os números de insegurança alimentar. E isso por quê? Por conta do auxílio emergencial, que atinge praticamente 70% da população brasileira. Isso nos dá a importância que este auxílio emergencial de R$ 600 teve e tem para essas famílias, e nos dá a dimensão do problema que nós vamos enfrentar quando este auxílio diminuir para R$ 300, como o governo federal está propondo, e mais ainda quando ele terminar, né? Muito bem, né? Falando ainda das contradições nesse sistema alimentar e do que a gente tem colhido em termos de políticas alimentares, né? Nós vemos que a fome não foi erradicada, né? E que, particularmente no Brasil, apesar da gente ter tido um conjunto importante de políticas, e já com mais 2 ou 3 slides eu estou finalizando, temos um conjunto importante de políticas que promoveram o acesso aos alimentos, ao mesmo tempo a gente não conseguiu avançar em termos da regulação e do fomento à produção de alimentos em escala nacional. Nós pegamos para esse texto que elaboramos para a FIAM os dados da área colhida no Brasil entre 2007 e 2016, ou seja, um período de 10 anos. Nesse período, a população brasileira aumentou cerca de 10,7%. E nesse mesmo período, né, a área colhida de soja aumentou quase 38%, a área colhida de milho aumentou quase 8%, a área colhida de cana-de-açúcar aumentou 30,7%, a área de feijão diminuiu 46%, a de arroz diminuiu 48%, a de trigo aumentou 14%, mandioca diminuiu 34%, banana diminuiu 9%, para falar de uma fruta de clima mais tropical, a maçã, uma fruta de clima mais temperado, diminuiu 11%, o guaraná, uma fruta do norte, diminuiu 10%, a castanha de caju, uma oleaginosa, diminuiu quase 29%, a cebola, uma olerícola, diminuiu quase 11% e o tomate aumentou 8,7% a área colhida. Na média, o Brasil aumentou sua área colhida em 18,3% nesses 10 anos. No entanto, em 2007, se a gente somar as áreas de soja, milho e cana, elas correspondiam a 68% da área colhida no Brasil. E em 2016, elas passaram a ocupar 78% da área colhida. Ou seja, daquilo que nós plantamos de culturas agrícolas, certo? 78% está ocupada com soja, milho e cana-de-açúcar. O milho é uma cultura dividida entre mercado interno e mercado externo. A soja é uma cultura praticamente de mercado externo e a cana-de-açúcar também é dividida, mas com prioridade ao mercado ao mercado, dividida entre mercado interno e externo, com grande foco na produção de etanol. Isso quer dizer que nos sobra pouco mais de 21% das terras do Brasil para produzir as outras culturas. Mas nesse 21% a gente também produz algodão, a gente produz sisal e produz outras culturas que não necessariamente são alimentares. Quer dizer que menos de 20% das terras brasileiras, de fato, estão sendo dedicadas a produzir alimentos para as brasileiras e para os brasileiros. O que isso representa em termos de abastecimento alimentar, né? Nós já vamos debater. E pior, esta tendência só tem se agravado. Com a desvalorização do dólar, o preço da soja estourou, o preço do milho estourou. Cada vez mais
essas culturas vão ocupar outros territórios? Ou por que será que estamos queimando a Amazônia e o Pantanal? O governo Bolsonaro acabou de aprovar um decreto permitindo o cultivo de cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal, que não era permitido. Curiosamente, antes desse decreto, a Amazônia e o Pantanal ardem em chamas. As culturas agrícolas estão com um mercado internacional superaquecido por conta da pandemia, por conta da desvalorização do dólar no Brasil. E, curiosamente, estamos botando fogo na floresta. Será que isto é meramente um acaso? São as perguntas que nos ficam. Muito bem. Outra questão extremamente relevante, né? Isso é uma notícia do UOL de 2016. Nós, por exemplo, nosso maior comprador de soja é a China, né? E a soja, ela é uma cultura com uma distribuição geográfica e um perfil agronômico muito parecido, não é igual, à do feijão, né? E nós estamos produzindo soja no interior do Mato Grosso. Essa soja circula quilômetros de caminhão até o porto de Paranaguá, no Paraná, roda semanas num navio para chegar num porto na China, circular milhares de quilômetros dentro da China até chegar nos consumidores, os aviários, as criações de gado e de suínos. E nós, desde 2016, compramos feijão não só de outros países do Mercosul, como Paraguai, Argentina e Bolívia, que não tem tanto a cultura de comer feijão, mas estamos comprando feijão da China. O feijão aí está sendo produzido no interior da China, transportado até um porto, volta para o Brasil e se distribui dentro do Brasil. Com todo o desperdício que esses transportes representam, todo o consumo energético e os problemas ambientais que esses transportes representam. Ou seja, é o típico caso de um alimento, de uma produção agrícola orientada somente pela perspectiva do lucro e não pela perspectiva da garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Quem ganha levando soja para a China e trazendo feijão da China para o Brasil? Ganham as grandes corporações que atuam nesses mercados. A população brasileira não ganha. E o Estado não está regulando essa produção. Não está restringindo a expansão da soja, por exemplo, que está caminhando em detrimento à produção de alimentos. E aí chegamos ao quê? Uma notícia agora de 2 semanas atrás, falando da inflação de alimentos. Desde que a pandemia iniciou, a FGV tem feito os cálculos de inflação, nós estamos com a inflação estagnada ou temos números de deflação. Praticamente o único grupo de consumo que tem sofrido inflação são os alimentos. Em média, 8 a 9% de inflação, né? E aqui o nosso famoso arroz, né? Que passou a se tornar bem de alto valor nas famílias brasileiras. E nós vamos debater essa questão aí. Essas são notícias recentes, como eu falei, de 2 semanas atrás, onde estourou o debate nos meios de comunicação sobre a inflação dos alimentos. Eu vou passar mais rápido aqui para a gente não tomar mais tempo, né? O que nós precisamos fazer, então, para promover políticas de abastecimento alimentar que promovam o direito humano à alimentação e nutrição adequadas? Primeiro, precisamos superar esses circuitos longos, aí, como esse do feijão e da soja, né? Que passa pela grande produção em monocultura, pela grande indústria de alimentos, grandes deslocamentos dos alimentos, pelos grandes intermediários, para começar a promover pelas políticas públicas e pela ação de consumo da população os circuitos locais e regionais, aqueles de que consomem os produtos produzidos regionalmente, que favorecem as agroindústrias e a produção familiar, que favorecem os intermediários locais que geram mais empregos proporcionalmente, que procuram consumir os alimentos diretamente dos agricultores.
Ao mesmo tempo, precisamos pegar os instrumentos que o Estado tem, por exemplo, as suas compras de alimentos para hospitais, para o Exército, para as universidades, para as escolas, e fortalecer esses circuitos locais, como o programa de alimentação escolar faz comprando agricultura familiar. Nós não vamos aqui no Paraná comprar leite que venha do Maranhão ou comprar leite que venha de Minas Gerais. Nós compramos leite dos agricultores locais. Nós compramos verduras dos agricultores locais. Com isso, os produtos chegam mais frescos. São produtos da cultura alimentar local. Os agricultores do Paraná, aqui do centro do Paraná, vendem pinhão para as crianças consumirem nas escolas, né? Os agricultores do Pará vendem açaí para as crianças consumirem nas escolas, coisas que os grandes fornecedores não conseguem, né? Precisamos mudar a base tecnológica dos sistemas de produção, fazendo uma transição gradual, porém contínua, de bases de produção com base em tecnologias altamente degradantes do meio ambiente e nocivas do ponto de vista da saúde humana para sistemas de produção orgânicos e agroecológicos. Precisamos promover a reforma agrária e a reforma da água, garantir o acesso à água, a importância enorme que tem o programa 1 milhão de cisternas no Nordeste para garantir água para a população, impulsionar a produção para o alto consumo e agricultura urbana e periurbana. A forma mais eficiente de se garantir abastecimento alimentar e o direito humano à alimentação é estimular a produção para o alto consumo, que seja um pé de alface no vasinho do meu apartamento, mas é estimular essa produção para o alto consumo, né? Tornar as centrais de abastecimento um equipamento estratégico para segurança alimentar e nutricional. Hoje elas estão quase todas privatizadas, né? De forma direta ou indireta, né? Reduzir os desperdícios em toda a cadeia produtiva, regular a indústria de alimentos e os produtos alimentícios ultraprocessados, ou seja, falar etiquetagem de alimentos ricos em gorduras, ricos em sal, ricos em açúcar, né? Eu acho incrível e eu acredito que ainda nós vamos evoluir para isso, né? Como nós temos uma carteira de cigarro com uma foto de uma pessoa com câncer de pulmão e não temos um pacote de salgadinho com uma pessoa tendo um ataque cardíaco. Ou não temos uma lata de refrigerante com uma pessoa perdendo o pé por diabetes ou estando cega por diabetes. Os problemas relacionados ao consumo de alimentos ultraprocessados consomem muito mais recursos do Sistema Único de Saúde que os problemas relacionados ao tabaco, por exemplo. Não que estes não sejam um problema também, né? Que dizer dos problemas relacionados aos agrotóxicos, né? E ao consumo de transgênicos, né? Precisamos fortalecer e ampliar os equipamentos públicos de segurança alimentar, restaurantes populares, bancos de alimentos, cozinhas comunitárias, etc., né? E precisamos garantir a formação de estoques de sementes, de alimentos e fazer um ordenamento agrícola que impeça que só o lucro é que determine o que se planta no país, certo? Do ponto de vista da pandemia, a gente já fez alguns comentários. Estima-se, apesar de no Brasil o auxílio emergencial ter garantido o acesso à alimentação das pessoas, nós chegamos a ouvir o absurdo, e com isso eu vou encerrar, porque é profundamente triste a gente ouvir isso, do vice-presidente da República falando que o preço do arroz aumentou, né? E o ministro da Economia também, porque as pessoas estavam comprando mais arroz. Há uma perversidade, estavam comendo mais arroz por causa do auxílio emergencial. Há uma perversidade por trás dessa afirmação que é de uma maldade incalculável. Ou seja, ele está partindo do pressuposto de que efetivamente havia gente que não conseguia se alimentar nesse país. Certo? E está colocando a culpa em quem passou a comer pela elevação no preço dos alimentos. Ora, se nós temos um conjunto enorme da população que não está conseguindo se alimentar, não é só obrigação do Estado garantir que essas pessoas se alimentem,
como garantir que no momento que essas pessoas passem a se alimentar, haja instrumentos estatais, governamentais, de mercado, que regulem o preço dos alimentos para que isso não gere inflação. Ele está escondendo a ineficiência do seu Estado, do seu governo, na política de regulação de preços e culpando os brasileiros que passaram a comer por causa do auxílio emergencial. Certo? Eu vou terminar aqui, porque eu acho que a maior parte das perguntas deve vir em torno das questões da pandemia, né? Nós não tivemos situações só ruins na pandemia. Há um fator ruim de que, com o acúmulo de trabalho em casa, né, aqueles que conseguem se alimentar passaram a consumir mais alimentos ultraprocessados por serem mais práticos, mas também há muitos registros de que muitas famílias, ao estar em casa, passaram a cozinhar também e a se melhorar a sua alimentação. Então, a pandemia, para quem tem condições de se alimentar, né, por um lado, gerou comodidade para muitas famílias, por outro lado, permitiu que a gente voltasse a se alimentar e processar os nossos alimentos dentro das nossas casas, né? E eu quero terminar aqui com uma frase extraída de um livro do nosso ícone Flávio Valente, que foi o palestrante do segundo módulo do curso aqui, dizendo o seguinte, né? Que o homem, ao longo da sua evolução, desenvolveu uma intrincada relação com o processo alimentar, transformando num rico ritual de criatividade, partilha, amor, solidariedade e de comunhão entre seres humanos e com a própria natureza, permeado pelas características culturais de cada comunidade e agrupamento humano. Ao alimentar-se junto de amigos, de sua família, saboreando pratos característicos de sua infância, de sua cultura, o indivíduo se renova em outros níveis, além do físico, fortalecendo sua saúde física e mental e também sua dignidade humana. Ao comer, portanto, não só buscamos satisfazer nossa fome e nossas necessidades nutricionais. Ao alimentarmos a nós mesmos e uns aos outros, familiares, amigos e mesmo estranhos, nós nos refazemos, nos construímos e nos potencializamos como seres humanos em nossas dimensões orgânicas, intelectuais, psicológicas e espirituais. Reafirmamos nossa identidade e diversidade cultural no contexto da universalidade de sermos humanos. Não é sem razão que todas as festividades familiares e comunitárias, bem como os rituais espirituais, envolvem atos de preparo e comunhão de alimentos. Valente 2002, muito obrigado e desculpa aí pelo tempo, Valéria. É isso, Rúlia, a gente agradece demais e a gente gosta muito também de uma frase do Flávio que fala que o alimento ele só cumpre aí a sua função quando ele se transforma em gente, né? Gente que possa aí estar feliz e pleno para exercer e para viver a sua vida em ser inteira. E queria agradecer também toda a equipe da FIAN que deu apoio para a gente estar fazendo essa aula aqui. Esse tema é super importante para a gente da FIAN trabalha muito com a ideia de processo e a processo alimentar, não é só o acesso à alimentação, a gente precisa falar de território, forma de produção, forma de consumo, então acho que esse tema de abastecimento e a aula do Julian dá uma dimensão da complexidade desse tema. O Julia já adiantou alguns pontos que a gente vai trazer na próxima aula, que é uma aula que vai ser dada pela Graziele Davi, vai fazer alguns temas como renda básica, concentração de renda, o impacto disso tudo, né, da macroeconomia no acesso ao direito humano à alimentação adequada. Então a gente já agradece também, porque as coisas realmente se ligam, está tudo muito ligado. E tem aqui algumas perguntas para o Julia. A Elaine Malas Artes pergunta: para onde vai o alimento produzido pelos impérios alimentares se 70% dos alimentos da rede camponesa vem para nós? Né? A Adriana Leal dos Santos pergunta: qual sua análise das ações governamentais e violações das obrigações do Estado para a garantia do abastecimento e segurança alimentar dos paranaenses? Eu já estendo para os brasileiros também. O Lucas Becuzzi pergunta se, na sua opinião, estará em risco a demanda pelos alimentos oriundos da agricultura familiar devido à redução do auxílio emergencial. E
a Luziene Silva também fez aí uma menção ao ataque que o Guia Alimentar vem sofrendo, né? E eu aproveito também, Júlia, para você falar um pouquinho mais sobre essa questão da alta dos preços dos alimentos, né? A gente teve as pessoas associam sempre a alta do dólar, ao período entre safra, ao aumento da demanda, teve essa fala do Mourão, de pessoas do alto escalão do governo federal também, fazendo uma associação com o auxílio emergencial. Então, se você puder falar um pouco a importância que tem uma política de abastecimento, por exemplo, para garantir preços acessíveis a alimentos que são tão essenciais para a nossa cultura alimentar como o arroz. Né? Então, se você puder falar um pouquinho das causas e tratar um pouquinho mais desse tema, eu te agradeço. E também, se você puder aprofundar um pouquinho essa questão da pandemia, que ações a gente deveria estar mais atento para o que a gente está esperando desse efeito pós-pandemia. Ok, eu vou começar por essa última, Valéria. Eu agradeço a todas e todos que mandaram as questões, né? Sobre a questão do arroz, há um debate muito grande em torno disso, né? E todas as explicações que a gente vê por parte do governo, mas por parte do governo a gente já esperava, né? Agora, é impressionante como a grande mídia também respalda posições como essa do governo. Por quê? Porque a inflação dos alimentos tem a ver fundamentalmente com o questionamento do modelo neoliberal na economia. E isso os grandes veículos de imprensa não querem tocar. Né? Os grandes veículos de imprensa, muitos deles são inimigos do Bolsonaro, mas amigos do Guedes. Né? Então, o que a gente observa, né, é tudo uma explicação em torno de passou a consumir mais, portanto, teve pressão sobre os preços. A gente passou a exportar mais arroz, portanto, diminuiu o produto para o mercado interno. Existem duas explicações, do meu ponto de vista, fundamentais para explicar isso. Especialistas na área, o professor Silvio Porto, que foi diretor da Conab, agora é professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, está preparando um artigo que deve sair daqui a pouco com mais detalhes sobre isso. Mas a gente já teve reuniões para debater isso, e ele, inclusive, me passou alguns dados, né? Mostrando que nós praticamente zeramos os estoques governamentais de alimentos nos últimos 2 anos. Nós, em 2000, falando do arroz especificamente, em 2013, nós tínhamos quase 1 milhão de toneladas de arroz em estoque, certo? Nós passamos, já em 2015, para ter somente 115 mil toneladas em estoque e temos, em 2020, 25 mil toneladas em estoque, certo? Eu vou pegar só aqui os dados de consumo para a gente ter ideia do que isso representa, tá? O estoque de arroz que nós temos representa 0,2% do consumo nacional. E pior, essas 25 mil toneladas ainda estão no estoque, não foram vendidas. Para tentar, pelo menos com isso, atuar para reduzir o preço do arroz no mercado. A segunda explicação, que está diretamente relacionada, ou seja, tem a ver diretamente com a retirada do Estado como um ente regulador do mercado de alimentos. E falar em Estado regulando o mercado parece que é uma heresia no atual governo e nos principais meios de comunicação. Agora, nós estamos falando do mercado de um bem que é um direito humano, que não é uma mercadoria. Então, se o Estado quer garantir a realização do direito constitucional à alimentação e nutrição adequadas
conforme prevê a Emenda Constitucional 64 de 2010, ele precisa participar da regulação do mercado de alimentos de forma a permitir que a população continue comprando os alimentos com a renda que possui, né? Agora, o que nós estamos observando nesse momento? Ao mesmo tempo que o Estado não atua para regular o mercado, né? Não regulou exportação, né? Aliás, diminuiu alíquotas para importar arroz, que isso leva de 3 a 4 meses para ter um efeito, se tiver um efeito, e vai comprometer os produtores nacionais. O tempo que se leva para uma política de redução de alíquota para facilitar a importação dar efeito é quase o preço de uma safra. Certo? Então, no arroz, nós temos primeiro esse problema, né, da não formação de estoques. Segundo, o arroz é uma cultura nacional, não precisamos falar. Mas o arroz era uma cultura nacional também do ponto de vista produtivo. Praticamente todos os estados do país produziam arroz. Nós tínhamos o Maranhão, por exemplo, como um grande produtor de arroz, Goiás como um grande produtor de arroz, e, evidentemente, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina sempre foram grandes produtores, porque o arroz a gente pode produzir o arroz de sequeiro, que é o arroz na terra, né? E o arroz inundado, aquele arroz de banhado, né? Que é aquele que se produz na China, nos países asiáticos, né? O arroz inundado, né? Ele é um arroz muito mais produtivo que o arroz de sequeiro. Com isso, né, o que aconteceu? A produção de arroz passou a se concentrar somente no sul do Brasil. Se eu não me engano, não tenho os dados agora, entre 70% e 80% da produção de arroz está concentrada lá. Então, se vocês olharem a tabela que eu mostrei, a gente vai ver que diminuiu a área plantada de arroz em quase 50%. Tá? Aí alguém pode pegar os dados e falar, mas, Julian, a produção de arroz não diminuiu 50%. Por quê? Porque essa produção ela se deslocou de outros estados e se concentrou no sul do Brasil, por serem sistemas mais produtivos. Só que isso significa o quê? Que nós estamos no Nordeste consumindo arroz do Sul, estamos no Norte consumindo arroz do Sul, no Centro-Oeste consumindo arroz do Sul, em vez de produzir esse arroz localmente. Porque a única coisa que orienta a política agrícola de produção de arroz é o lucro. Não é a garantia do direito humano à alimentação. Ok? Então, a inflação dos alimentos, se a gente for pegar, por exemplo, a gente praticamente zerou estoques de feijão. E aí sim, diminuímos em mais de 40% a área plantada de feijão. A gente está com os estoques de farinha de mandioca zerados. Ou seja, o feijão, o preço não estourou como arroz, mas ele vem em franco aumento desde nos últimos 3, 4, 5 anos. E aumentou ainda mais no período da pandemia. Certo? Então, se a gente diminui a área plantada, a gente vai diminuir produção. Se você diminuir produção, você exerce pressão sobre o preço. Exercendo pressão sobre o preço, as pessoas com menos renda não vão comprar. Aí você pega a pesquisa de orçamento familiar do IBGE e você vai ver que dos anos 70 para cá, só diminui o consumo de feijão e arroz na população brasileira. Né? Entre os anos 70 e agora o início dos anos 2000, a redução foi de quase 50% da participação do feijão na mesa dos brasileiros. Sobre a pergunta dos alimentos, né? Ah, então, se 70% vai para as pessoas, para onde vão os alimentos dos impérios alimentares? Primeiro, assim, a gente está falando daquilo que os impérios alimentares produzem, né? E quando eu falei, não é 70% da população alimentada pelos impérios, né? É parte da nossa alimentação, 70% vem da rede camponesa,
30% vem dos impérios alimentares. Então, nós estamos permanentemente consumindo. Esses produtos ultraprocessados que a gente fala, pegue lá, todos eles têm algum ingrediente ou de milho ou de soja. Lecitina de soja, gordura vegetal hidrogenada, glicose, todos, né, têm algum produto à base de soja ou milho. Além da gente estar aumentando em nível global o consumo de carnes, o que não é algo positivo, né, na média global, né? E o consumo de carnes demanda mais os produtos que são característicos do agronegócio, né? E a produção de carnes também está muito concentrada, né? Inclusive a JBS é o maior produtor mundial. Então, o que ocorre é que mesmo esse 70% produzido pela agricultura familiar, quando ele entra no mercado, ele passa por essas grandes corporações. Então, a agricultura familiar está produzindo milho, está produzindo soja, mas os produtos dela vão passar por dentro da Bunge, por dentro da Cargill. Ela está produzindo milho e mandioca para farinha, mas esses produtos estão passando pela grande indústria de alimentos, né? Então, ela, apesar de produzir 70% dos alimentos, não é ela quem agrega e incorpora o valor desses alimentos, mas são essas grandes empresas que estão incorporando. Sobre a demanda, deixa eu ver de novo aqui a pergunta, sobre a demanda do Lucas aqui, do Becuzzi, né? Estará em risco a demanda de alimentos oriundos da agricultura familiar devido à redução do auxílio emergencial? Olha, as pessoas que estão que recebem o auxílio emergencial estão claramente utilizando o auxílio emergencial para comprar comida, né? E a comida, em geral, vem da agricultura familiar, né? Então, eu não acredito que haja um problema de oferta em relação ao auxílio. Nós estamos tendo problemas de oferta, por exemplo, em relação ao PENAE, a alimentação escolar, porque muitos governos, com a paralisação das aulas, também paralisaram seus contratos de compra da agricultura familiar. Muitas prefeituras e governos de estado continuam comprando da agricultura familiar e montando cestas, e dos seus outros fornecedores, né? E montando cestas para distribuir para as famílias dos alunos, né? Principalmente aquelas famílias mais carentes, né? Mas muitos governos de estado e muitas prefeituras pararam de comprar para a agricultura familiar. Com isso, muitas cooperativas que tinham toda sua produção planejada para o ano inteiro estão passando por problemas econômicos gravíssimos, né? Porque esses estados e prefeituras pararam de comprar os alimentos. Em relação ao auxílio emergencial, provavelmente a gente tem um problema de demanda da população, e aí pode haver de oferta na agricultura familiar, quando o valor do auxílio diminuir, principalmente quando ele acabar. Valéria, acho que eu respondi, né? Você falou que tinha uma do guia, mas eu não lembro. Sim. Foi só um comentário, Rúlia, sobre o guia. E o Felipe Campos, ele mandou uma que é assim: o que você acha desse aumento da procura das pessoas fazerem pequenas hortas e aumento de consumo de orgânicos e a migração de pessoas de grandes cidades para o campo? É uma pergunta. E eu vou te fazer só mais uma pergunta e a gente vai encerrar pelo tempo. Você falou muito dessa questão de regulação, né? A gente está tendo aí um documentário que está circulando das plataformas digitais, e também as pessoas que falam dessa falta de regulação dessas plataformas. Quando teve a crise financeira, que foi o que gerou medidas de austeridade, também se fala de uma falta de regulação. E no campo do abastecimento, eu queria, se você puder falar um pouquinho mais da importância da regulação e qual a diferença. Existe uma diferença na forma que a agricultura familiar é regulada e o agronegócio é regulado? E como que isso se relaciona também com uma política de abastecimento. E eu acho que são essas as perguntas, e passo para você responder e a gente começar aí a encerrar. Ok. Em relação à pergunta do Felipe, né, nós temos poucos dados, né, do período da pandemia, porque ele é um período muito recente, né, e às vezes os dados que a gente tem são pontuais de algum local ou outro. Mas eu não estou com ela à mão aqui, mas saiu uma notícia num meio confiável aí, por exemplo, de que
o consumo de orgânicos aumentou muito durante a pandemia, justamente pelo pessoal ficar em casa, né? Houve um primeiro... nós não temos os dados, a minha impressão do que eu vejo na região onde eu estou e das redes que eu participo de produção orgânica e agroecologia, né, é de que houve um primeiro desajuste em relação à oferta de orgânicos, que gerou perda de alimentos e algum impacto econômico, né, porque o pessoal fazia feira e muitos municípios fecharam as feiras, né, não conseguiram viabilizar os seus canais de comercialização, mas rapidamente o pessoal se ajustou, principalmente para as entregas domiciliares. E essas aumentaram muito a demanda por produtos orgânicos. Muita gente ficou em casa, já que eu estou em casa e posso comer minha comida, quem tem condições, preferencialmente vou consumir produtos orgânicos, né? Então, houve até um certo, digamos, do ponto de vista do consumo, né? Uma certa variação positiva em relação aos orgânicos. Por outro lado, né, a gente essa total desregulação dos agrotóxicos, das queimadas, a invasão de territórios por parte do agronegócio está representando uma ameaça clara para a produção agroecológica e orgânica, né? Cujo impacto a gente deve ver a médio prazo, né? Então, ao mesmo tempo, então nós estamos vivendo aí duas situações paralelas que geram movimentos diferentes, né? E que só com o tempo a gente vai conseguir avaliar. E em relação à migração da população urbana para o rural, acho que isso é um movimento que está ocorrendo bastante, né? A agricultura urbana, para mim, é uma política de abastecimento alimentar, né? Então, estimular a agricultura urbana uma das principais estratégias para a gente garantir alimentação de qualidade para as pessoas. Então, e acho que é algo que está crescendo, né? Ele tem até uma certa grife, né? Assim, a questão da agricultura urbana que a gente deve valorizar nesse momento para criar políticas. Em relação à questão da regulação, Valéria, assim, é isso, né? O mercado de alimentos, do ponto de vista de quem trabalha com abastecimento alimentar, segurança alimentar nutricional, direito humano à alimentação, ele tem que ser um mercado regulado, né? Seja do ponto de vista da regulação, da organização dos sistemas de produção, da organização dos sistemas de distribuição e da organização do mercado em si, né? Da regulação do mercado em si, ou seja, a regulação de preço, né? Dos alimentos. O Brasil já fez isso na época dos militares, como eu falei. A Cobal tinha supermercados estatais que vendia produtos alimentares básicos, né? A preços baixos para regular o preço desses alimentos nos outros supermercados, né? Então a gente já viveu esses instrumentos, né? Ocorre que a gente caiu numa conversa de redução do Estado, do neoliberalismo, que nunca foi nem será redução. Eu chamo isso de deslocamento do Estado, né? Porque a gente não reduz a arrecadação, a gente não reduz o volume de recursos que o Estado manipula, a gente só tira de de determinadas políticas que são orientadas para determinado público e direciona para outro público. Hoje, qual? Banqueiros. É esse o público que está se beneficiando. Então, nós não estamos reduzindo o Estado. Nós estamos transferindo recursos do Estado que iam para políticas, por exemplo, de segurança alimentar, ou para políticas de educação, ou para políticas de saúde, e transferindo isso para os grandes banqueiros. Por isso, das lives e programas que eu mais assisto, e recomendo a todos que assistam, são os da Auditoria Cidadã da Dívida, né, que a Maria Lúcia Fatorelli conduz, né, porque eles claramente mostram que entre 40% e 50% do orçamento do Estado brasileiro é consumido com juros da dívida, uma dívida que nunca foi auditada.
Agora há pouco surgiu um professor da Federal de Alagoas que fez uma auditoria das dívidas dos bancos estaduais, que foram todos quase privatizados na década de 90, e mostrou que foi privatizada a parte boa dos bancos e as dívidas, que no Nordeste são dos grandes usineiros, dos grandes proprietários de terra, foram incorporadas pelos bancos, né? E se pagam juros dessas dívidas, que eram dos grandes usineiros, como dívidas acumuladas, ou seja, não só se vendeu um banco sem as dívidas, como o Estado incorporou essas dívidas que eram privadas e hoje usa o orçamento para pagar juros dessa dívida. É uma coisa absolutamente maluca, né? E nós não auditamos essas dívidas e continuamos direcionando 40%, 50% do nosso orçamento, né, para pagar juros dessa dívida. E agora direcionamos mais recurso ainda para os bancos. Desde as falcatruas mais obscenas, como foi essa venda de títulos do Banco do Brasil por 10% do valor, né, até retirar recursos de políticas básicas, ou como o próprio Guedes queria fazer, retirar recursos do benefício de prestação continuada, né, das aposentadorias, para financiar o programa de renda que o Bolsonaro queria criar, descriou, criou de novo, descriou, e a gente não sabe como está. Então, é fundamental a regulação, a presença do Estado nos sistemas alimentares, vamos chamar assim, no mercado de alimentos como um todo, desde a produção até o consumo. E, evidentemente, Valéria, para terminar, existem instrumentos muito diferenciados para o que é o agronegócio e para o que é a agricultura familiar. Nós temos no Brasil, se diz que o agronegócio carrega o país nas costas, né? Mas o agronegócio beneficia da Lei Candir, que isenta de ICMS, né, os produtos básicos, né? Isso não só promove desindustrialização, como favorece o agronegócio, que no fim das contas está sendo subsidiada, né? Os agrotóxicos possuem isenções de ICMS entre 50% e 100% nos estados brasileiros. Essa pauta está no STF e o STF está empurrando com a barriga a proibição da isenção de ICMS para agrotóxicos, né? As políticas de garantia de preço mínimo para algodão, para milho, para soja, injetam volumes milionários de recursos para grandes proprietários. E quando essas políticas todas, existem várias outras que eu não vou citar aqui pela questão do tempo, quando todas essas políticas, os grandes proprietários, o agronegócio, considera que não é suficiente, o que eles fazem? Um tratoraço. Fazem um tratoraço em Brasília e ganham perdão de dívida, né? Dívida desses empréstimos, que eu moro numa região agrícola aqui no centro do Paraná, vê agricultor comprando caminhonete, agricultor comprando helicóptero, agricultor comprando qualquer coisa menos bens relacionados à produção agrícola com os recursos do crédito agrícola, né? Então, com certeza, as políticas de regulação são muito diferenciadas. Só para falar da política de garantia de preços mínimos, ela existe desde os anos 60, 70 e só foi criada para a agricultura familiar em 2006 ou 2007, né? Crédito agrícola existia para grande produção desde os anos 70, só foi criado para a agricultura familiar em 1996, né? E assim vai, né? Então, isso tem efeitos imediatos sobre a produção agrícola e as políticas de abastecimento e, consequentemente, sobre o direito humano à alimentação. Obrigada, Rúlia. Te agradeço demais, né, por você ter dado essa aula para a gente, né? Aviso mais uma vez, a aula vai ficar gravada. A gente em breve também vai lançar a publicação. Essa aula é feita com base num módulo que foi escrito pelo Rúlia e pela Priscila. E a gente também vai fazer um podcast sobre esse tema. Todas essas informações, todo esse material vai estar no site da FIAM, no nosso Facebook, a gente vai estar circulando. Agradece muito. O Paulo aqui anotou que teve gente de Laranjeiras do Sul, acho que tinha uma parte aí dos colegas e alunas do Rúlia, Guarulhos, Piracicaba, Salvador, Vitória, tem gente também de Brasília, do Rio de Janeiro. Então, a gente agradece muito a presença de vocês. E a gente encerra por aqui, mas continuamos discutindo isso em outros momentos. Obrigada, gente. Beleza.
Só Obrigada, quero Paulo. dar um último abraço, agradecer a vocês e fazer um agradecimento público que eu devo fazer à minha colega Priscila Diniz, que foi a base que permitiu a construção desse módulo aqui. A gente trabalhou numa parceria muito legal. Obrigado, Obrigada. Valéria. Obrigado, Paulo e toda a equipe da FIA. Obrigada, Rúlia. Obrigada, Priscila. Tchau, gente.